Daí pessoas, eu vou só fazer aqui um general, alguma coisa assim, do quartel. Que ele não vai ser, o Levi é um mero mortal ali dentro, né? Ele não vai ser chefe ainda. Ele é assim, ele não é cabo, ele não é os milico, mas ele também é raso ali. Ele tem uma carreira, mas não é tanto assim também. Então, com o tempo ele vai substituir esse senhor aqui, tá? Mas, por enquanto, vai ser ele até ele morrer. Aí, quando ele morrer, aí a gente faz a fique que ele vai ser o sucessor. O manda-chuva lá do negócio, tá? Mas daí ele vai ficar na casa dele. Aqui ele vai ter um local, eu vou mostrar pra vocês, vai ter um... Até mostrei, né, no episódio passado, na verdade. Ó, esse ali do babadinho é um das roupas mais lindas que eu já vi, que o The Sims já fez, incluindo até conteúdo personalizado. Eu achei maravilhoso. A princípio eu achei que fosse só tipo o Zorro, né, todo preto, com camisa preta, todo preto, mas não, tem várias cores, é muito legal. Que ela é abertinha assim, tal, fica bem bacana, como se fosse uma coisa meio até esportiva, né? De antigamente. Então, por exemplo, assim, você quer fazer um galã, quer fazer um carinha que monte cavalo e tal, e que seja lá 1890, 1900 e pouquinho, você já consegue fazer assim com estilo, né? Ó, aí eu fiz uma filha pra ele. Eu fiz o tratador, né, dos animais, que não vai ser militar. Os militares também vão cuidar, mas esse aqui é assim como se fosse faz tudo, né? E aí essa Viviane vai ser a filha entojada dele. E ainda veio snob ainda. E egocêntrica. E daí eu coloquei lá, acho que veio egocêntrica, daí eu coloquei snob e familiar. E aí eu vou, não sei se botar ela pra casar tardiamente, né? Que ela tá meio patitia. Que ela tá meio patitia, não sei, perto dos 40 anos e ainda não casou. Naquele tempo, né, 40 anos, 30 anos já tava patitia. Aí ali, ó, eu coloquei passos com caps lock e o P é minúsculo, o resto maiúsculo, depois eu arrumo. Que eu tô gravando posteriormente aqui, né, claro. Aí, eu não lembro se eu arrumo, se eu não arrumei, na próxima eu vou arrumar. Tomara que vocês não estejam ouvindo chuva aí que apareceu, que por esses dias tá chovendo assim horrores. Você já viu a menininha que é bonitinha? Tem um meme que fala assim: como você conheceu o papai? Eu encontrei ele e aí a gente começou a conversar e aí de repente eu tava beijando horrores, um negócio assim. Mas eu acho que é zoeira, porque ela não ia falar isso pra filha, né? Eu botei eles só com alguns cavalos, com uns cavalos aí, né? O que deu. Mas eu vou fazer MC, eu vou coisar o MC, tá? O MC Comedy Center eu vou instalar. Eu já tive MC, eu sei muito pouco, mas eu vou até pesquisar o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, ver com o ChatGPT, meu amigão. Tenho uma amizade com o teu ChatGPT, o meu tem até nome, Serjão dos Foguetes. E aí agora eu tenho o Codex, que eu chamo de Kojima. Eu coloquei uns Motherload maluco ali, ó. Motherload, eu copiei e colei, né? Pra ficar mais fácil. Colei 1000 vezes até ficar aí um tanto bom. E daí, como lá é muito caro, eu vi, né, que acho que era praticamente 500 mil. Aí eu coloquei aí 500 e pouquinho, porque tem uma margem aí de 50 mil pra caso eles... Claro que daí eles vão... Tem um preço ali, eu vou comprar galinha, eu vou comprar a vaca, eu vou comprar não sei o que, e aí eu sempre esqueço de alguma coisinha. Por exemplo, ali eu comprei a bacia, mas não comprei os cestos de roupa suja, eu acho. Então são coisas que a gente vai fazer, né? Tá, daí eu já fiz, né, os outros milico, são 8 milico, não, acho que são 5 milico que eu fiz e mais 3 cavalos. Então eu vou depois unir essas duas famílias quando eu tiver o MC, tá?
Vou lá, mobiliada com certeza. Eu tenho até medo, tremo só de pensar de comprar um negócio e chegar lá tá vazio. Que foram aí dias fazendo isso aí. Uns 3 dias. 3 ou 4, não lembro. E assim, pegando forte mesmo, de ficar 2 horas em cima do negócio. Aqui, já vou colocar eles pra fazer alguma coisa. Eu não quero perder tempo. Só vou ficar um pouquinho aqui com eles, porque senão eu perco o fio da meada lá na minha outra série. Na minha série não, na minha outra série não, na minha outra família principal, tá? Então eu vou só colocar aqui pra eles interagirem um pouquinho com o cavalo, treinar um pouquinho com o cavalo, para o cavalo também não ser totalmente noob. E inclusive eu vou botar não só o tratador, né, para cuidar dos cavalos, mas ele para praticar o hipismo, né? E agora eu não lembro o nome do pai da menina ali, mas daí eu vou arrumar eles bem certinho, deixar mais ou menos encaminhado, assim, que eles tenham uma amizade, para quando a gente vier visitar, já tá tudo encaminhado, porque daí a gente não vai conseguir controlar eles, né? Então eles já vão ter uma rotina ali, uma amizade para interagir, né? Não é legal ficar totalmente noob ali, né? Todo mundo porque eu não sei se a amizade com o cavalo vem de fábrica. Quando você faz a família, entre os sims sempre vem aí metadinha da amizade, mas entre o cavalo e o sim eu não sei. Então tem que interagir, até porque totalmente noob não dá, né? Tem que ter aí uma habilidadezinha pra já... Ó, eu agora tô rica, né? Tô rica. Então eu vou também aumentar um pouco a habilidade dele. Depois que ele fizer tudo aquilo ali, ainda vai... com o suor que ele tiver, ele vai lá fazer o néctar, tá? Uma vaca marrão. E aqui você acho que não precisa, só criar vínculo, tá? Comprou a caixa, a abelha já vem inclusa, não precisa comprar nada. Não é igual os besouros, esse tipo de coisa, né? Que a gente realmente tem que fazer. Esses 3 aqui eu coloquei pra ter árvores, né? Colocar umas árvores aí, pelo menos 3 árvores. Queria colocar romã ali. Vou ter que fazer um pedido, né, de mantimento. E ali aquela porta não é bem porta, né, é uma abertura só. Então a porta vai ter que ser ou não sei, ou pro lado direito ou pro lado esquerdo ali, né. Eu vou colocar pro lado esquerdo, bem aí onde eu tirei esse negócio, pra fazer... Porque como é o lado da cozinha, então é melhor já pro lado esquerdo fazer a entrega, né, a porta principal. Até porque daí os convidados, por exemplo, iam bater ali naquela porta. E não do lado da sala de aula ali, onde eu pus a sala de aula, né. A menina entojada tava reclamando que tava muito chata do coração, né, a desgraceira. Sendo que eu levei horas para fazer. Aí eu coloquei alguns quadros, mas eu não coloquei muitos porque eu não queria pesar o lote também. Ó, o tanto de coisa que já tem no lote. Aí, mas mesmo assim, daí eu falei, não, que é quadro, vamos colocar quadro. Vou de baixo para cima ainda, que são os mais caros, para ela não reclamar. Daí depois ela vai se sentir melhor. Apesar de que todos os móveis, tudo muito caro, né? Mas tudo bem. Ó, eu e minha indecisão, bota pra frente, bota pra trás. Uma coisa que eu não entendo é se tem quadro ali. Uma coisa que eu lembrei que eu ia fazer isso aqui, eu acabei de fazer. Colocar aqui e uma porta. Caso também vocês queiram na gameplay de vocês não deixar eles irem toda hora lá pra cima, até porque tem ali a céu aberto aquele negócio ali pra fazer um churrasquinho, pra eles não irem assim a todo momento lá pra cima, vocês podem trancar ali, né, daí fica melhor. E ali tá mais claro, mas eu coloquei a mesma parede pra tudo. Ali é a luz solar, né, que tá coisada. Aí aqui, vamos ver, tá meio...
tá meio esquisito, mas tudo bem. Vou só colocar aqui. Eu talvez faça uma casinha assim, só um telhadinho ali em cima, pra meio que fazer o afique de que não vai chover ali em cima da escada, né? Uma casinha ali, né? Vou dar play aqui pra eles irem fazer cada um a sua coisa. Eu esqueci de dar play, eu achei que já tivessem pra lá. Aí ela, aí ela vai lá dar uma olhada, ver se gostou da minha decoração, entendeu? Ela tem que gostar, né? Senão vou ter que arrancar tudo e pôr de novo. Gostou, minha filha? Gostou? Tá meio normal. Olha a cara dela, a feiosa da menina. E ela veio desse jeito e deixei, com esse cabelo, com essa cara, até achei engraçado. Tá meio Maria Mijona, né, com esse cabelo aí. Pra quem nunca assistiu, né, por mais que vocês sejam novinhos, eu acho que boa parte aí deve ter pelo menos ouvido falar daquela novela lá, que eu era criança, acho, né, primeira vez que apareceu. Eu era viva a primeira vez que aquela novela saiu. Chocolate com Pimenta. E aí tinha a principal zona lá, aquela atriz super famosa, e ela tinha o cabelo vermelho, ela usava desse jeitinho ali, com a trancinha pra cima ali. Daí chamavam ela de Maria Mijona. Até que ela volta assim, dá uma volta por cima, uma coisa bem The Sims, assim, ia ser tudo que eu vejo, eu falo, nossa, The Sims ia ser super legal isso aqui. Que nem uma coisa que eu até falei que pra vocês, acho que já deve ter comentado, do Downton Abbey. Pois Downton Abbey é uma série que até a rainha assistiu, com fatos reais. A dona do castelo lá, do casarão, chamou... Ih, uma chuva terrível. A dona do casarão, a herdeira lá, né? Hoje em dia chamou a HBO. A HBO foi fazer uma série lá. Tinha lá a carta branca para usar lá o espaço todo, que ela tinha deixado lindo, preservado, com roupas e tudo. Cartas, fotos, tudo. E aí eles fizeram a série contando a história realmente da família. Aí botaram uma pimentinha, né, aqui ou ali e tal, mas o enredo é basicamente verdade, que nem tem a Maria, que era mais velha, muito chata, só se vestia de preto e tal, né? E daí tinha a do meio, que era a loirinha, e puxou o pai, né? E ela ia muito com o pai pro Egito fazer umas coisas lá de excursões arqueológicas, né? E aí, você acredita que foi ele a pessoa que encontrou o Tutankhamon? E essa menina, como ela era magrinha, pequenininha, ela foi a primeira a entrar lá naquela aberturinha que conseguiram abrir. Então ela viu de antemão, assim, que tava tudo lá. E Tutankhamon nem era tão rico, mas como foi muito escondido, que na época já eles saqueavam muito, então eles faziam as covas muito escondidas, como acontecia lá naqueles outros filmes, né, de aventura, que tinha muita armadilha, tal, que matava as pessoas. Era daquele jeito mesmo, porque era muito saque. E aí acabou que ele ficou famoso, mas não por ser o maioral, nem por ser pela história dele, nada. É porque ele conseguiu preservar as coisas dentro da tumba, né? Que a pessoa era enterrada junto com um monte de ouro, um monte de coisa, né? Aí ele conseguiu, ó, ela vai cantar, ele vai pesquisa e debate, daqui a pouquinho ela vai tocar piano. Esse piano aí eu não sabia bem onde colocar, e no final das contas eu não coloquei, daí agora eu coloquei aí nesse salão de entrada aí, né? Caso haja um recital, a gente coloca umas cadeiras aí, ou coloca lá pro terceiro andar. O ruim é que daí o povo vai ter que subir 2 lances de escada, né? Mas tudo bem, né? Eu coloquei agora eles estão falando aí um pouquinho. Quem sabe na edição eu diminua.
um pouco o que eles estão cantando, estão falando, né? Que eu coloquei aí. Eu vou colocar ele também pra lidar com os cavalos, mas antes eu esqueci disso. Eu vou colocar várias coisas. Eu vou agendar diarista, né, jardineiro, rancheiro, o que puder eu colocar aqui para ter bastante gente. Como eles têm dinheiro, né? Qualquer coisa eu coloco mais também. Eu quero que eles tenham bastante gente aí, né? Circulando aí, né? Quando a gente vier. Por mais que não seja, eu vou até ver como que eu faço para colocar diarista. Eu preciso disso, né? Colocar diarista com a roupa que eu quero. Não sei se o MC tem isso. Para colocar tudo do jeitinho que eu quero. Porque as diaristas lá com mini saia e tal, né? Porque a gente agora conseguiu uma diarista lá na minha família principal. Só que a mulher veio umas roupas muito loucas, né? Então, eu vou tentar. O serviço de mordomo também. E é também um provedor hoje. Porque eu não quero que ninguém meta fogo aqui. Entendeu? Ó, o rancheiro. Beleza. E daí, o que eu fiz também? Baixei um mod. Pra... Eu e meus mods, né? Pra não ter festival. Né? Esses buff negativo aí... Também eu esqueci, vou ver também. Antes do próximo episódio, aí ó, a porta principal ficou para direita. Eu vou colocar para esquerda. E daí, quem quiser me visitar vai entrar pelo salão cultural ali. E caso queira receber alguma coisa, já tá a caminho ali da cozinha, né? Para receber alguma encomenda, alguma coisa, né? Então, uma coisa que eu poderia ter feito e não fiz, vou fazer uma porta pro lado de trás, pra gente receber coisas. Que é realista, é isso, né? Ter uma porta dos fundos, né? Pra receber as coisas. E não passar ali pelo salão principal, né? E os funcionários também ali pro fundo. Eu vou fazer ela ter amizade com essa uma aqui, essa outra também. Tá tudo ali, eu vou colocar a roupinha certinha nelas. Uma ali tá com a roupa certinha, que eu já arrumei, mas as outras duas não. Que eu acho que são da mesma família, né? Que é aquele pessoal do clipe da divulgação, né? Do Trono e Glória. Vai caçar o que fazer, menino. Ih, tá. Eles podiam melhorar isso aqui, né? Porque se eu quiser... O cavalo tem que montar no cavalo, depois voltar lá, porque às vezes você tem bastante sim, né? Então eu tenho que esperar ele montar no cavalo, aí eu tenho que ficar olhando ele montar no cavalo, porque dá 2 segundos ele desce no cavalo, né? Então poderia falar assim, ó, clicou no barril, montar e praticar salto com, aí coloca lá o cavalo que eu vou. Então mais fácil, que nem eu faço mandar praticar sozinho. Eu só uma ação só. Agora, se eu quiser montar e praticar, são 2 ações. Eu poderia clicar ali e falar, eu quero montar e praticar com. Aí eu vou lá. E essa mecânica existe, porque que nem ali eu clico no uma coisa simples, né? Eu clico ali no cadeirão, dar comida para. Aí eu vou lá buscar a criança e ainda dou comida. Então essa mecânica existe. Ó, eu fiz a dinastia, tá montadinha ali a dinastia. Agora eu vou fazer um clube que é para ele e os milicos dele. Mas daí por enquanto, como eles ainda não se conhecem, depois eu vou botar eles para se conhecer. Mas daí, ó, cavalaria com C maiúsculo. Por favor, né, que tá no Caps Lock, direto tá no Caps Lock. Aqui, uma outra coisa também que tem como fazer, e eu já vi pelo MC, Joana Fagundes, o nome da mulher que eu sempre esqueço. Joana Fagundes, a família Fagundes, que é a segunda principal aí, que é lá que eu consegui as duas pessoas para casar, né? A Mirella, que é a irmã dela, da principal, e também agora vou casar a menina com outro milico
já um pouco mais filho de alguém rico, eu acho, né? Que eu vou botar eles numa casa bem bonita. Tem uma casa do lado, assim, pro sul da minha. Então tem uma que é bem grandona, que não é ali, é uma outra. Mais compacta, mas muito bonita, muito chique também. É ali que eu vou colocar o menino. E aí vocês podem colocar, depois eu vou ensinar vocês a fazer isso. Ó, cuidar do jardim, nananana. Eu vou colocar eles para fazer tudo isso para o general deles. E o general, claro, não precisa ficar fazendo tudo isso. Então eu vou escolher uma uma ou duas ali que ele pode fazer, e o resto eles que se lasquem, eles que vão fazer, né? Limpar e nananana, os caras que vão fazer. Né? Apesar que tem bastante gente para limpar, não vai precisar. Mas, ó, algumas coisas, sempre coloco navegar na internet, não. E no caso, dormir também não. Às vezes eu coloco não brigar, às vezes eu coloco liberado aí. Quer brigar, briga, quer se matar, se mate, né? Porque senão também não tem graça eu também ficar restringindo o povo, né? Quer ter o caos, beleza. O debate também. Coisas assim que não tem nada a ver, eu vou botar pra eles não fazer. Bebida também, porque tá tudo aberto ali, né? Tem alguns bares pela casa. Inclusive aquele Globo Mundi lá. Então eu vou colocar algumas coisinhas ali, não grelhar também, pra não ter aquele caos instalado, né? Vou botar aí algumas coisas, eu vou botar mais de um clube também, vou colocar pra dormir, pra se limpar, pra, né, tomar banho, também jogar cartas, coisas que eles podem fazer à noite. Porque as cartas tem lá o sabá não. Colocar as cartas e a lhama, no acorde-lhama, no quarto deles. Quarto não, ali na antessala deles ali, né? Lá em cima. Então, fica assim meio que pra eles fazerem alguma coisinha antes de dormir, né? Que daí a gente, o dia que ele tiver, a gente passa a noite aqui, alguma coisa assim, eu posso fazer ele dormir junto com os milico. Ele vai ser ali o monitor da turma, né? Ele não é raso, mas pode... Ele que eu digo, o Levi, né? Quando eu trouxer o Levi aqui pra dormir aqui uma noite... Por quê? Porque tem... eu já fiz a FIC inteira e eu vou fazer como se fosse um protocolo, as regras, mas não gringas. Que nem a década de 20, teve algumas coisas, teve a crise de 29, teve algumas coisas que afetaram os Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, afetaram os Estados Unidos e a gente não. Apesar que eles não foram pra guerra na Primeira Guerra Mundial, né? Mas não sei se alguém se alistou, se foi e tal, mas eles não guerrearam. A Segunda Guerra Mundial, sim. E o Brasil até foi, né? Que tem a FEB. Até foi, mas são poucos os que foram do Brasil pra lá. Primeira Guerra Mundial passou batido, né? O Brasil nem se meteu. Então, são algumas coisas, assim, teve uma crise, mas foi em 16, 18, teve até gente expropriada e tal. Então, daqui uns anos, vai ter algumas mudanças. Vai ser antes do que aconteceria no coisa das décadas gringo. No desafio das décadas gringo. Então, eu vou fazer um esqueminha, uma listinha de regras e também coisas históricas, tal, que nem o Dom Pedro II, o Dom Pedro II que ele, em 92, se não me engano, 94, eles foram exilados, mas eu já fiz. Ai, ficou lindo. O casarão, o Palácio de Petrópolis, pensa numa cidade maravilhosa. O Palácio de Petrópolis é um rosa bonito, não sei se vocês já viram.
eu fiz ele, virei, remexi, tem lá como você fazer uma visita online, né? Então você vai assim nos lugares e faz um 360 nos lugares, igual você faz no Street View, assim, sabe? No mapa das cidades, né? Na rua, assim, você consegue olhar para os lados e tal. Existe isso dentro de alguns lugares públicos, museus e tal, né? Então eu fiz isso. Aí eu vi mais ou menos como que é, claro que não deu para fazer assim igual, mas tem várias coisas bem interessantes que eu consegui fazer igual. Coloquei até um manequim lá com uma roupa imperial, nossa, ficou bem legal, que tem lá num vidro, né? E eu vou mostrar pra vocês, daí um dia que claro que nesse meio tempo aí já fazia uns 10 anos, mais até uns 15 anos, que a família imperial tinha ido embora, mas eu fiz eles. Eu poderia até um dia mostrar eles no exílio. Eu tô tentando meio que mostrar a história. Eu sou apaixonada por essa parte imperial. Até já fiz genealogia, revisei a genealogia deles, que eu sou genealogista, né? Então essa parte assim eu gosto muito. Tem até uma pessoa que é mais ou menos famosa aí, né, da família imperial, mas daí ele não ficou, são 2 irmãos, né, de Petrópolis. Um ficou com a parte financeira da herança, que é o pessoal que cuida de Petrópolis. Inclusive, eles quem ganham todo o imposto de Petrópolis, para manter a cidade e tal, né? Se fosse uma prefeitura normal, aquilo tudo já tinha sumido, já não existiria mais. Mas como eles querem preservar, até porque eles querem preservar a história deles também, né? É tudo assim em perfeito estado. Petrópolis assim é uma cidade à parte do resto do Brasil. Tudo funciona, tudo é muito lindo, tudo assim, tudo impecável nos mínimos detalhes. É uma cidade muito turística, né? Já a outra parte da família que não é a linhagem, aliás, essa é a família que não tem o direito hereditário de poder, digamos, né, caso o imperialismo voltasse ao Brasil. E eles mantêm tudo isso na genealogia, né? Quem iria herdar, quem não iria herdar, são 2 irmãos, só que daí eles têm que esperar para casar. Eles até agora acho que não casaram. Já tem uma boa idade, né? Já tem os seus 30 e poucos anos, os 2, é um casalzinho. Eles têm que esperar casar para saber se eles casarem com uma duquesa, com alguém ali importante, eles continuam na linha sucessória. Se um deles aí não quiser mais casar com uma duquesa, dinamarquesa, sei lá quem, aí eles vão perder o direito ao trono, entendeu? Espero que um deles consiga fazer essa sucessão, tá? Porque uma hora ou outra pode acontecer, né? Nunca se sabe. E aí, a outra parte fica com a sucessão hereditária de poder, só que eles têm que não se meter em política, não pode se meter em política. Que nem o Luiz Felipe Orleans e Bragança, que ele é o nome de príncipe mesmo, ele hoje é deputado federal. Então ele teve que assinar um termo abdicando do poder sucessório dele, né, da possibilidade sucessória dele. E daí ele fez um livro, ele escreveu um livro, gastou milhões para escrever esse livro, com várias pessoas importantes e tal, né? Ele não mediu esforços para fazer uma nova constituição. Olha lá, fogo! Eu chamei a Kim para prover aqui para essa menina aqui não meter o bedelho onde não é chamada, entendeu? E mesmo assim, eu achava que era um menino, mas não, ele tava lá dormindo. Acordou assustado por causa dessa uma aqui, essa maluca aqui que não sabe fazer nada. Não sabe fritar um ovo e quer vir, sei lá o que ela veio fazer aqui. Sendo que a menina já tinha feito, ela já estava numa outra receita. Ela já tinha feito aquela receita ali,
Ó, vai comer. Ela já tinha feito aquela receita ali, porque as duas pessoas não conseguem estar ao mesmo tempo no fogão. Então ela terminou de fazer, para depois essa uma vir fazer. Daí claro que tem esse bug aí de delay, né? Quando ela tá do outro lado olha lá, mijou. Vocês já viram o cavalo mijar? Eu nunca tinha visto, eu acho. Aí eu coloquei esse negócio aqui de bolinha de água também, caso eles queiram fazer alguma coisa, aprontar alguma coisa aí. Se eu for fazer, certamente, né, eu vou fazer o casamento antes deles usarem isso, aí eu vou botar pro ladinho aí, nesse corredor aí. O corredor ficou estreitinho, mas o importante é o palácio fica grande aqui, esse negócio aqui fica grande. Daí, questão ali do que eu tava falando do livro que ele fez uma nova Constituição, mas daquelas assim, perfeita Constituição. E aí, acabou que se houvesse, hipoteticamente falando, uma queda desta Constituição, porque já teve Constituição de 84, 89, nananana, e aí já houveram no Brasil mais 5 constituições, sendo que nos Estados Unidos fizeram uma bem feita, algumas emendas, pouquíssimas emendas, eles não ficam fazendo emenda para todo lado, não. Lá desde 1800 e alguma coisa, né? E daí teve a Guerra Civil e tal, mas tudo sempre na mesma Constituição. Eu até coloquei ali, nomeei, né, as pessoas para a cama antes que o tratador de animal venha descansar nos aposentos palacianos do general ali, né? Agora, quem que é aquele carinha de cabelo branco ali, eu não sei. Surgiu. Ó lá. Todo mundo eu troquei a roupa, mas ele eu esqueci. Eu tava querendo arrumar a roupa bonitinha. Eu acho que é o empregado, mas ele não tinha que estar com uma roupa certinha? Não existe roupa para empregado masculino? Aqui, ó, sou rica mesmo, vou comprar um monte de coisa para fazer uns néctar. Maçã, tem que ter 2. Sou rica mesmo, né? Vou comprar um monte de coisa. Só fui ali ver o que mais eu poderia comprar. Vou comprar ali 5 maçãs para fazer. São 3, né, que usa. É bastante coisa, hein? 3. Então, eu queria muito fazer uma família, mas nunca dá tempo de fazer nada. Mas eu queria que a minha família principal, um dos filhos, ficasse com essa parte do néctar. Um fica com a parte do néctar, o outro fica com a parte do treinamento dos cavalos e o outro fica com o hipismo. E eu acho que a mais nova vai ficar com o treinamento dos cavalos, que ela vai ficar mais na família. E aí... Ai, gente... Não, eu acho que a menina mais nova ficaria... você já passou da idade, menina. Ela já tem quase 40. Tá aí brincando de cheerleader. Ela tá relembrando os velhos tempos. E ali, aquela uma ali do chapéu, ela é a mulher do rancho. E tá lavando roupa aqui, eu não sei. E daí o empregado ali. Tá os 2. Eu botei 2 ali, que é para os milicos fazer também, né? Vou pegar aqui habilidades e daí os milicos vão ler e vão... Cada um vai criar a sua história. Quem tiver mais habilidade em alguma coisa, ter lido alguma coisa, aí é por ali que eu vou, entendeu? Eu não vou forçar nada, ninguém a nada. O que eles vier aí, eu vou colocar aí, pelo menos 1 ou 2. Tem alguns culinária, por exemplo, os 3. É bom que tenha os 3. E daí vai ser menos fogo dentro de casa. E alguns eu vou comprar só o primeiro. Aí, se tiver mais habilidade e tal, daí eu vou e faço. Pego mais, né? Livros. Ginástica também. Ginástica são coisas assim
Tem coisas, ó, herbalismo também, tem coisas que eu não vou comprar e daí eles que aprendam na marra, entendeu? Não vou ficar comprando que daí eles, mecânica, lógica, esse tipo de coisa, eles aprendem na prática, né? Acho mais melhor de bom. Travessura não. Videogame, violino, violão, isso tudo aí eu posso até comprar e aí eles têm o tempo de lazer deles. O problema é quando vira bagunça, né? Então por enquanto eu não vou comprar. Deixa eles ter as skills deles aí de cavalaria, esse tipo de coisa, né? Que seria o hipismo, né? Bota ela pra ler aí. Vou botar pra ela. Eu ainda não sei exatamente o que ela vai fazer da vida, mas alguma coisa ela vai ser. Vai ser mais moderninha, né? Vai ter algum ofício. Esvazia os bolsos? Não, eu vou ter que... Ó, tem um mod, eu vou baixar o mod. Que é quando essa pessoa vai fazer o néctar, ele fica colocando a roupa de esporte, aí tira a roupa de esporte para poder encher a garrafa, depois tira, e é por isso que ele fica trocando de roupa toda hora, né? Ó, daí ele pega, é sempre assim, um looping, daí se ele fizer 10, vai ser os 10 que ele vai, 10 roupas que ele vai ficar ali. Aí tem um mod que resolve isso, né? Vou colocar aqui, vocês de roupa suja, eu sempre tenho essa dificuldade. Não é isso. Toda vez eu tenho que ir lá no banheiro, vou ver os acessórios e aí eu consigo encontrar, mas como é muito acessório, é chato fazer assim. Ó lá, passei. Aí eu vou fazer desse mesmo aqui alguns, pegar alguns. Vou lá no banheiro deles também. E eu acho que lá em cima também. É dos milico aqui, né? Deixa pra esse lado. Eu tô meio ruinzinha. Justamente hoje que eu ia gravar essa parte aqui, eu acordo com sinusite, daí fica bom. Ó, essa parte aí é um salão, daí eu não sei o que fazer algum evento aí. Baile dá pra fazer lá embaixo, né? Daí então eu não sei o que eu posso fazer aqui em cima. Outra coisa de eventos. Aí vai do que vocês precisarem fazer, né? Baile vai lá embaixo. Aí pode colocar o piano aqui em cima, algum auditório, teatro. Vocês que sabem, né? O que pode ser feito. O jeito que eu faço teatro, palco do modo geral, eu pego aquela cortina vermelha bem grandona, coloco no fundo, e daí eu faço o degrauzinho, né? Coloco daí em cima uma madeira mais escura, alguma coisa diferente do resto do chão embaixo. Aí fica bem bom. Dá pra fazer aí um recital, esse tipo de coisa. Acho que eu vou colocar um palco ali. Aí depois a gente vê o que pode ser feito nesse palco. Tem... Eu vou cansar os caras, né? Eu não era pra eu estar aqui. Então antes Antes não, né? Quando amanhecer, aí já tá quase 5 horas aí, né? Quase 5 horas não, quase 6 horas. Aí eu vou pra lá, botar eles pra se conhecerem e também eles, os cavalos conhecerem os milicos lá no outro lote, tá? Aí quando eu for realmente jogar gameplay do casamento da menina, eu coloquei assim os barril ali só pra vocês verem como que fica e tal, né?
Aí quando for o casamento da menina, aí a gente realmente vai pegar, usar de outra forma aí esse gramado. E aí já vou ter colocado o MC. Aí a gente vai, que eu quero gravar algumas coisas, outros mods, né? Que eu tenho, por exemplo, aquele mod, eu queria especificamente fazer review daquele mod que é 200 atividades a mais para clubes. Eu não sei se Dinastia também conta, é porque eu acho que foi esse mod anterior, né? Então numa futura atualização talvez tenha para Dinastia também. Então tem também ícones novos, um montão de ícone novo. Fica lá com, nossa, não sei, uma centena ou até mais ícones, sendo que a gente tem lá meia dúzia de ícones só, né? No original aí do jogo. Aí a gente consegue personalizar muito mais. Por quê? Porque eu quero principalmente a questão do cavalo. Que quando você coloca lá cavalo, cuidar de animais ou brincar com animais, o brincar com animais é pet. E o cuidar de animais é do Cottage Living, que é a outra expansão aí que eu sempre esqueço o nome, Vida Campestre, né? E aí uma das melhores coisas que eles fizeram, juntando Vida Campestre com Vida no Rancho, não, segurando as rédeas, vou juntando esses dois que deveriam ser uma coisa só, perfeito. Tá assim, uma das melhores. Claro que ao trabalho é indispensável. Se você não tem nenhuma expansão, tem que ter pelo menos o ao trabalho. Aí depois a gente coloca o estações, é legal, mas não precisa. Várias outras coisas assim, é muito nichadas, né? Vida na cidade para quem gosta. Eu não gosto. Comprei, mas assim, era mais para eu ter aquele negócio lá de política, para protestar o vida sustentável, para poder protestar. E daí o vida sustentável vem com um monte de coisas bem legais que eu uso muito. Inclusive uma coisa que eu quero usar, que eu ainda não fiz, nunca fiz, mas eu vi o playlook que ele fez, é aquele jardineira vertical lá, aqueles vasinhos lá vertical, que você compra. Daí eu não sei o que tem que plantar lá. Eu sei que chegou uma hora lá que você consegue fazer carne vegetal. Aí você meio que fosse um bacon sintético, um bacon que você planta. É bem bacana. Daí teria a carne no jogo muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, assim, qual que é a dificuldade que nem eu na minha gameplay no Natal aqui, dessa mesma gameplay de Desafio das Décadas? Eu vendi o galo para ter o galo para janta e fala assim, em alguns dias você vai receber. Até tem que ver se eu vou receber alguma coisa mesmo pelo meu minha caixa de correio, alguma coisa assim. Nada a ver, né? Fizeram isso, acho que mais para criança, não sei. Coisa que um mod também pode resolver. Eu acho assim, tem umas coisas assim sem noção do jogo que nada que um mod não resolva. O problema é ter assim 500 mods para resolver o jogo, para ter uma jogabilidade decente. Tem um monte de coisa que a gente tem que falar pra não ficar um monte de roupa, porque a mecânica do jogo faz o cara sem troca de roupa. Pra quê? Bota roupa de atlética e ele não precisa tirar a roupa atlética. Se ele vai fazer mais de um ou não vai fazer mais de um, o problema é assim, troca de roupa. Muitas das vezes troca de roupa, coloca lá pra ele fazer um,
E ele poderia muito bem permanecer com a roupa de esporte até se eu quiser trocar, entendeu? O problema é ele voltar para a roupa normal obrigatoriamente. Daí, claro, vai ter um monte de roupa ali. Se eles deixassem a roupa atlética, ele ficar com a roupa atlética, mesmo que ele não vai mais fazer nada. E aí, se eu quiser, eu troco de roupa, é melhor do que esse monte de roupa que fica ali, porque ele obrigatoriamente volta para a roupa normal. Então, são bobagens assim que atrapalham na gameplay, né? Então, mas tem muita coisa muito legal, assim, a questão do Capim da Pradaria. Claro que não faz muito sentido eu ganhar, achar garrafas de néctar cheias enquanto eu cato as coisas, frutas e tal, novas sementes. Eu ter isso é muito legal. E daí tem gente que faz assim desafio assim do tipo do luxo ao luxo, só que campestre, faz outras coisas que daí é igual na lata de lixo, você pode encontrar também frutas, ingredientes, né? Então é bem bacana essa parte. Aqui não é aqui, é no último aqui, ó. Não tem nem casos, coitado. A gente vai vir pra cá pra conhecer eles. Vou levar só quem é da família. Não, vai só ele mesmo. Pra eu interagir só com ele. E aí ele conhecendo o pessoal, daí é o que importa, né? E daí ele vem pra cá. Chama a galera, faz um clube pra chamar eles depois. Então ele vai interagir aí, botar os cavalos para interagir também. Vai dar oi para todo mundo. Esse que tá sem camisa aí é um cara que é como se fosse um estagiário, né? Um carinha que eu botei aí, se eu não me engano, adolescente mesmo, que ele é menorzinho, pra cuidar aí do cavalo. Vai ser um faz tudo. Um rapazinho que cuida e ajuda a cuidar dos cavalos. E vai ser assim parte da família junto com os milico. Aí quando eu botar todo mundo na mesma casa, vai ser todo mundo ali. Aí vai ser o rapaz adulto, né? Aquele que é mais moreno. E vai ser esse. Então o outro vai ser assim, cuidado pesado mesmo. E esse aqui vai mais botar eles pra correr, pra treinar. Vai ser um carinha que vai cuidar mais do cavalo em si, né? Da alimentação do cavalo, juntar coisa de cavalo, esse tipo de coisa. E o outro vai meio que montar cavalo, pra desenvolver os cavalos. Vai ser mais ou menos isso. Eu achei muito bonito esse nascimento aí, ó. Esse carinha nascimento aí. E foi assim, aleatório que eu fiz. Vou botar ele pra casar com alguém. Com alguma menina. O que eu quero que ele também faça parte, né? Não todo mundo, claro. Eu vou tentar casar alguns deles pra ter também uma progressão na cidade. Os filhos da Raquel terem outros amigos que também tenham filhos, esse tipo de coisa. Aí numa próxima geração ter também alguns carinhas. Ó, aqui eu coloquei esse Gael, que eu não sei nem de onde que é, no clube, mas depois eu vejo de onde que ele é, qualquer coisa eu puxo pra ele ser também, puxo pra ele ser um dos nossos. Mas então tá, eu vou dar uma trabalhada aqui com eles, até a próxima, vai ser o casamento, hein?